Fala pessoal, iniciando mais um fechamento de mercado, hoje dia 18/11, iniciando mais uma semana, mais uma segunda-feira e vamos aí para as atualizações do dia. Lembrando que se você não é inscrito no canal, inscreva-se aqui embaixo e caso goste do conteúdo, considere deixar o seu like, porque é de graça e ajuda o meu trabalho aqui desse lado e também o YouTube entende que você está gostando desse vídeo e recomenda aí para mais pessoas, beleza? Então é a forma de vocês conseguirem me ajudar. Feito? Dito isso e partindo para nossa bolsa, tá? Hoje, mais um dia de indecisão, baixo volume aí dentro da nossa bolsa, ou seja, dentro do Ibovespa. Ele mantém um cenário de baixa no curto prazo, tá? Trabalhando ainda aqui ancorado dentro desse canal de baixa, seguido por baixo aqui da média móvel de 20, que a gente vê que permanece vermelha, sem nenhum esboço ainda de reação. A gente até viu um leve volume comprador no fechamento da semana passada, né? Vale lembrar que é uma zona de suporte importante, essa região aqui de linha de tendência de alta, tá? É mais interessante mesmo para retomada de viés comprador, só voltando a negociar acima aí da região dos 132 mil pontos, tá? Vou até deixar aqui, olha, deixar uma cor um pouco escura para não atrapalhar muito e a setinha aqui para a gente poder acompanhar, mas por enquanto ainda segue fraco a nossa bolsa. Em caso de um novo pivô de baixa, aí a gente pode ver o Ibovespa trabalhando lá naquela região, testando fundo anterior, que é na região dos 125 mil pontos, tá? Mas, vamos ver, bastante aqui indecisão ainda, movimentos assim sugerem expectativas de volta de volatilidade logo à frente, tá? Então, bastante cuidado, deve entrar a volatilidade para o Ibovespa, tanto para cima quanto para baixo. A gente começa a ver desde a semana passada inteira, basicamente aqui, muita indecisão em cima de zona de suporte com candles e corpos pequenos, beleza? Entendendo isso e olhando o dólar, a gente vê que o dólar ainda também fraco, né? Até o momento aí 0,56 de queda. Ainda segue trabalhando dentro de um viés positivo, né? Mas demonstrando bastante fraqueza nesse ponto de resistência dos 5.700 pontos, tá? Olha lá. Essa barra deixada na quinta-feira já foi basicamente aqui interrompida por esses 2 dias de queda. Então, né, demonstrando bastante fraqueza compradora para dar uma sequência de alta e voltar a brigar no seu ponto principal de resistência, que é os 5.800, 5.900, e quem sabe fazer mais um reteste aqui nessas zonas de suporte dos 5.700, quem sabe pegar liquidez para aí sim tentar mais uma movimentação para cima, mas o dólar demonstrando uma certa fraqueza para dar sequência nessa movimentação direcional para cima, apesar do viés de curto prazo seguir de alta, beleza? Dito isso, voltando lá para os mercados internacionais, inclusive, pessoal, eu queria que vocês deixassem um feedback para mim aqui nos comentários sobre o que vocês acham de eu começar a fazer análise de mais criptomoedas, das criptomoedas, na verdade, que eu acompanho, sem ser fora Bitcoin e Ethereum, que eu já trago aqui para vocês, comentando também sobre contextos ali para montar a posição de curto, de médio prazo, com possíveis pontos interessantes para compra, enfim, comentando ali os contextos de suporte, de resistência, alvos projetados. Se vocês quiserem e gostarem, eu começo a trazer algumas outras criptos que eu acompanho um pouco mais de perto também, beleza? Só deixa aqui para mim nos comentários que eu começo a fazer aí isso aí das criptos também, beleza? Voltando, S&P ainda segue processo de correção, voltando a testar a cabeça do pivô anterior, que era resistência, agora como um suporte. Vamos ver se a partir daqui o ativo ganha força para renovar, volta de fluxo comprador e tentar iniciar um novo pivô de alta, né? Por enquanto fez uma correção um pouco ampla, mas ainda segue trabalhando aqui ancorado por essa linha de tendência de alta, tá? O índice da Nasdaq, mesma situação, né? Também ancorado em uma linha de tendência de alta que a gente já começa a ver a marcação nessa região com 2 testes. Também processo aqui de correção um pouco mais ampla. Tem até um gap para ser fechado aqui nos 18.450. Não acharia nada demais se voltasse a fechar gap para depois tentar pegar uma nova impulsão para cima. Mas ainda segue o processo de correção um pouco mais amplo, tá? Abrindo inclusive aqui, olha, de quinta para sexta, com leve gapzinho de baixa, tá? Mas a estrutura ainda permanece de alta aí no curto prazo. O petróleo, meus amigos, segue em zona de congestão, sendo zona de suporte essa região dos 70 dólares, 69,
e resistência da congestão lá próximo da zona dos 79 dólares, tá? Minério de ferro, de fato, acabou acionando o pivô de baixa, mas não confirmou, porque ele rompe o fundo, fecha a baixa, só que na barra seguinte ele volta a negociar acima. Então ainda uma certa indefinição aqui de movimento, tá? Mas de certa maneira já demonstrando fraqueza compradora, dito que tentou se recuperar e acabou não conseguindo depois de romper o canalzinho de baixa anteriormente aqui atrás, tá? Então a gente vê que ele chega a romper o canal de baixa, não consegue dar sequência nessa movimentação para cima e começa a querer montar uma estrutura de retomada de baixa por enquanto, tá? Vamos ver se isso acaba se estruturando numa bandeira ainda de alta aqui encaixado, olha, mas aí ele precisa de fato vir para romper o 106, né? Por enquanto ainda o viés mais negativo, ok? DXY segue o processo aqui de correção. Ponto de suporte aí pode ser essa região dos 105 dólares, dado que tem confluência com a média móvel aqui de 20, né, que deve se aproximar dessa região, e também a cabeça do último pivô, desde que acionou o rompimento aí de um pivô de alta, tá? Deixa eu escolher essas outras linhas aqui para trás, para não ficar muita coisa. Seria voltar aqui para essa região dos 105 dólares, tá? O que seria normal, a gente conseguiu cravar aqui o último ponto de resistência, que foi o 107,15 basicamente, agora iniciando um processo de correção, mas já trabalhando dentro de um viés positivo, dado o último pivô e estrutura de alta sendo retomada, pelo menos no curto prazo. Nikkei ainda segue negativo totalmente lateral, DAX 11% de queda, também trabalhando em contexto de lateralização em topo, Hang Seng segue o movimento para baixo, confirmou o pivô, e Bolsa da Rússia volta aí para dentro da sua tendência de baixa no curto prazo e processo de congestão em fundo. Zona de suporte aos 2.500 pontos, tá? O Dow Jones também ainda segue o processo de correção, ok? Partindo para commodities, a gente tem ouro, de fato, olha lá, meus amigos. Ainda bem que vocês me acompanham aqui, né? O que a gente comentou? Olha que o ouro poderia fazer um pullback até na onde? Média móvel de 20 lá pelo gráfico semanal. Por isso que a gente anotou essa linha azul aqui no gráfico diário. Dito e feito, olha onde que ele volta a reagir, exatamente em cima da linha da média, né, de 20 aí lá do gráfico semanal. Opa, deixa eu colocar aqui, semanal. Olha lá, onde a gente tinha marcado, por enquanto, quem sabe, tenta se recuperar a partir daqui, tá? Vamos ver, né? No diário a gente já vê aqui uma possível retomada, olha. Eita lasqueira. É uma retomada, mas aí ele precisaria fazer algo parecido com isso, né? Uma movimentação de alta, uma correçãozinha e um pivô, né, para retomar aqui a possível estrutura de alta por enquanto, ok? O gás volta a subir, hoje mais uma alta aí de 4,85, né? A gente comentou, enquanto não perder fundo dos 2,53, segue tudo ok. Rompendo 3,15, ele aciona um baita de um pivô de alta que tem alvo nos 3,50. A prata volta a reagir também junto com o ouro, em cima daquela região de troca de polaridade que a gente comentou, né? Resistência virou suporte, suporte, mais uma vez marca suporte, tenta retomar esse viés um pouco comprador. Se a gente passa aqui um canalzinho, olha, e tem um canalzinho de baixo aqui estreito que a prata vem respeitando, né? Mais que com essa alta de hoje, até o momento de 3%, se fizer o fechamento, quem sabe isso gera a possibilidade de uma retomada aí de alta e também estruturando aqui o que pode ser, olha, uma linha de tendência aí de alta aqui nessa região, tá? Então eu vou só diminuir essa linha e vou deixar aqui. Só colocar aqui de outra cor, rapidinho, aí, não atrapalha muito. Voltando para as criptos, Bitcoin segue processo de congestão em topo, tá? Queria até ver uma correção dele, porque acharia super saudável se ele tentasse romper topo que acabasse falhando, voltasse para testar aqui média móvel de 20 no gráfico diário nos 82. Primeiro porque provavelmente sugeria novos contextos de compra para quem não conseguiu pegar e opera só o curto prazo essa última movimentação de alta, conseguir se posicionar aqui embaixo também e quem sabe já marcar a possibilidade de um fundo aí junto à média móvel de 20 no diário para ter gás
para entregar mais movimentos de impulsão de alta. Tá, os alvos aqui de curto prazo, basicamente ele matou aqui, né, no último pivô que eu comentei com vocês, olha, que era os 94.300, ele chegou lá nos 93.500, tá? Então já dá pra gente desconsiderar. Próximo alvo, que é do movimento maior, olha, do pivô completo, fica lá nos 97.700, tá? Então bastante cuidado, qualquer correção que tiver, eu vejo possibilidade de compra no Bitcoin, beleza? Para quem faz DCA, qualquer correção aqui um pouco mais forte, possibilidade de aumentar a mão aí no seu DCA, né, ou antecipar o DCA, enfim. Ponto interessante. O Ethereum começou a reagir também, olha, próximo da média móvel de 20, né, possível formação de fundo ascendente nessa região, correção normal. Vamos ver se ganha força para voltar a romper topo aqui nos 3.400 dólares, acionar um pivô de alta junto com o rompimento de uma congestão aqui maior, e aí sim começa a abrir espaço e caminha para a gente poder ver uma movimentação um pouco mais direcional do Ethereum para cima, que aí passa a mirar 4.130 dólares, que é o topo principal dessa congestão que foi formada, e depois em busca do seu topo histórico nos 4.900 dólares, tá? Dito isso, voltando para a nossa bolsa, dois ativos que mais subiram em sequência dos dois ativos que mais caíram, depois a análise é pedido de vocês. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e lembrando que, caso queiram ver análise de alguma ação em específico, só está deixando aqui nos comentários na parte de baixo, que eu sempre deixo a análise no dia seguinte, ok? Vamos lá, Brave 3, tá pessoal, hoje aí emplacando uma alta de 8,65, inclusive foi um papel que apesar dessa possibilidade de um repique, eu comentei que eu não via nada para ser feito no contra-tendência, porque teria um stop aqui pelo semanal de 8% e a distância até a média móvel de 9 dava 7, né? Então geralmente esses trades de curto prazo eu me sinto mais confortável quando a distância do gráfico semanal para a média móvel de 9 ela é maior ou então tem um stop aqui curto. Quem aí aceitou o risco, olha, se deu bem, hoje viu o papel puxando 8%, basicamente podendo fazer uma saída parcial. Ficou com o stop muito bem posicionado, né? Porque o stop estava aqui na mínima, agora o stop já pode vir para a mínima do dia de hoje, pensando em operações de curto prazo, tentando pegar algo ainda mais para cima, se for o caso, fazer uma saída parcial próximo dessa média móvel de 50 no gráfico diário dos 18,75 e quem sabe um residual para tentar carregar o repique até um pouco mais para cima, né? Dado que o papel está muito esticado, a gente pode ver aí Brave 3, quem sabe vir aqui para a média móvel de 20 do gráfico semanal, ok? E tem esse ponto aqui também de suporte que o papel deixa lá na região dos R$ 25. Também não acharia nada estranho se o papel vir fazer um repique mais amplo aqui em cima, tá? Mas por enquanto tudo contra a tendência, tá? Ponto a ponto. Primeiro eu tentaria levar pelo menos uma parte até a média móvel de 50 aqui do diário e depois até a média móvel de 20 do semanal, se fosse o caso, tá? CSNA 3 em cima de zona de suporte acabou reagindo, né? Chegou fechar a semana confirmando um pivô de baixa, olha, e hoje volta a trabalhar no meio da congestão, anulando qualquer tentativa de venda por enquanto, e também não sou muito a favor de compra nessa região aqui não, tá? Prefiro ficar de fora. HP Vida, que a gente trouxe para vocês uma venda do papel aqui em cima, né? Não vou me lembrar exatamente, olha. Foi aqui, ó. Eu lembro só por causa desse fundo. Eu lembro que perdeu esse fundo principal, a gente comentou aqui de venda, né? Olha. De venda aqui, depois deu venda aqui, enfim, para tentar carregar pelo menos até aqui 3,32. Quem pegou se deu bem, mas o papel começa a dar a demonstração aí de que vai continuar a tendência de baixa, dado que esse fundo, que era o mais importante, não conseguiu segurar a movimentação, não entrou repique, ou seja, bastante fraqueza compradora. Tá? O papel que agora começa a mirar possível retorno para cá, olha, 2,68. E depois essa região aqui dos 2,20 lá aos R$ 2, tá? Que é essas próximas zonas. Só não vejo venda agora, tá? Não gosto de vender quando o semanal tá muito esticado assim, mas pelo diário deu venda de pullback, né? Olha, trade de pullback até a média, perdeu a mínima, venda stop na máxima. Eu só não faria nada por conta do semanal mesmo esticado. Quem pegou se deu bem. Brasfoods também começando uma correção um pouco mais forte, hoje 4,77. Desde sexta-feira uma aceleração aqui vendedora com pico de volume de venda. Quem sabe a possibilidade de uma correção um pouco mais ampla, voltando aqui para a faixa dos 22,43. Porém não vejo compra e não vejo venda dentro do papel,
ok? Vejo só a possibilidade aí de correção, mas ainda não vejo nada para ser feito. BBAS3, não vejo nada, papel totalmente em congestão de range amplo, trabalhando em zona de suporte. Não vejo compra e também não vejo venda. SAPRE 11 que eu comentei aqui com vocês, a gente deu venda aqui, né? Olha, o contexto de venda, movimentação de baixa, congestionamento, acionamento na perda do suporte, um pivôzinho de baixa, stop aqui na máxima, alvo aqui embaixo 25,40, né? Já deu saída parcial para quem pegou e está quase batendo o alvo lá na nossa zona de suporte, que seria trazer até de volta aqui, olha, para essa região dos 25,30. Né? Vou tirar essa projeção daqui, olha. Quase chegando lá. Por enquanto não vejo mais nada para fazer, tá? E RBR3 também não vejo nada por enquanto. Vamos ver se tem alguma divergência, alguma coisa. Não, não vejo nada para fazer no papel, tá? Nem compra, nem venda. Se eu entendi a pergunta do último vídeo e esse for o papel, foi um ativo que eu já comentei com vocês aqui pelo semanal, olha. Se eu não me engano, comentando de possibilidade aqui, ó, de compra aqui. Stop aqui embaixo para tentar pegar o fechamento de gap que a gente consegue olhar lá no diário, olha. Então tem uma fronteira de gap aqui em Intel. Inclusive eu vejo uma nova possibilidade de compra onde o papel encontra-se agora, que seria a compra de correção, para tentar levar até aqui em cima, pelo menos nos 28,60. Tá? Comprinha aí 24,95. O stopzinho nos 23,34, um pouquinho abaixo aqui, olha. Stop de 6,79. E um alvo aí para fechamento de gap de 14,75. Tá? Então acho interessante para tentar esse trade aí de fechamento de gap. Olhando que o gráfico semanal já fez um pivôzinho de alta, passou acima da 9, está tentando aqui brigar com a 20, a gente vê ali o gap para ser fechado no diário, então eu acho válido a possível compra aqui nessa região, tá? Para tentar levar até lá em cima. Claro que no meio do caminho aqui você pode pensar em fazer uma saída parcial. Tupi 3, não vejo mais nada para fazer, a gente comentou de venda do papel aqui em cima. Olha, pivô alinhado com bandeira e as médias aqui nessa região, veio embora, fez o pullback, mais um pivô de baixa e caminhando para o nosso alvo lá embaixo dos 20,90, que foi o que a gente comentou de possibilidade de retornar para essa zona de suporte de mais médio prazo, se não se segurasse aqui na média móvel de 200. Ele acabou perdendo a média móvel de 200 e caminha de fato em direção à zona de suporte mais ampla lá embaixo na faixa dos 20, 21 reais. Tá? Só não vejo mais compra, não vejo mais venda. FESA 4 no diário está tentando se recuperar, né? O papel que briga em cima de uma zona de suporte muito relevante no médio prazo, com fechamento não, porque, né, lembrando, estou gravando aqui um pouco antes do fechamento. Se fechar assim, ó, FESA 4, ele rompe essa resistência de curto prazo, tentando montar o que parece ser uma tentativa de fazer uma movimentação para cima, né? Olha, eu vejo a possibilidade de uma comprinha aqui, quem é mais arriscado, e um stopzinho aqui embaixo, tá? Para tentar levar aqui para cima dos 8,90, o que seria um stop de 5, 4,75, para tentar pegar 12,90, o que seria ver o papel tentar e brigar lá na resistência de linha de tendência de baixa de médio prazo, ok? E se o papel romper aqui, olha, ele aciona um pivô de alta, né? Deixa eu só tirar essas médias. Deixa eu dar só uma escurecida aqui, ou melhor, deixa eu ajustar aqui. Pode fazer isso aqui, olha. E aí, quem sabe, ganha espaço para vir para cá. A gente começa a ver uma leve volta de fluxo comprador dentro do papel. Vamos ver. O OBV também, olha. Apontando para cima e já pode ser, tá? Curto prazo pode ser. Opa. BRAP 4, possibilidade de contratendência, né? O problema é que o papel tem muito gap. Mas se a gente olha aqui o gráfico semanal, ele voltou para uma zona, olha, de pressão compradora, que é basicamente a mínima dessa última barra de impulsão compradora, olha. Né? A gente olha lá no gráfico diário, de certa maneira esticado, pelo menos até um repique, olha, eu teria uma entradinha aqui sim, tá?
Uma entradinha que seria aqui, que já teria sido acionada no rompimento desse doji. Quem quer pagar um pouquinho mais caro, 17,86, o stopzinho está na mínima, 17,48. Um stop aí de 2,12 para tentar aqui pegar um repique até a região aqui dos 18,50. Tá, olha, pode ser, tá? Tem um stopzinho aí de 2, né, que seria aqui, olha. Tentar pegar 3,20, tá? Poderia ser. A única coisa que eu vejo. Cosan é a venda, né? A gente já comentou de venda do papel aqui pelo gráfico semanal, olha. Ele entrou em zona de vazio gráfico, o alvo para o papel aqui embaixo, ó. Região entre os 10 aos 9,40. Região de vazio gráfico. A gente comentou de venda aqui em cima, olha. Quem pegou já está aí com 6,99, 7%. Né? E no gráfico diário também segue becando, né? Corrigindo na 9 e dando sequência na movimentação para baixo. Eu não vejo mais venda aí porque eu gosto de pegar junto com o semanal. Mas no semanal, na semana passada, acionou nova venda, né? Olha. Trade da média móvel de 9. Ele vem, testa a média móvel de 9, perdeu a mínima venda, stop correndo aqui em cima, alvo lá embaixo. Tá? O que eu vejo agora, eu não vejo mais entrada, ok? Não vejo mais entrada no papel agora. Quem quer tentar aqui, o pivôzinho, olha, não sei se alguém aí já pegou, mas tem aqui a última entrada. Ó. Entrada aqui embaixo nesse fundo dos 11,22. Um stop eu colocaria aqui em cima, olha, porque aí fica um stop protegido acima desse último fundo aqui, olha, foi o principal, né? Então eu colocaria um stopzinho um pouquinho aqui para cima, 11,67, 11,70, stopzinho mais curto 4,26, tentar conduzir aí pelo gráfico diário, também segue aí as três médias carregando e ancorando essa movimentação para baixo, tá? Bom, vou ficando por aqui, espero que tenham gostado, um abração e até a próxima.